Texto de 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5 é uma repreensão do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E muitas vezes, quando há repreensão da parte de Deus ou da palavra de Deus para com as pessoas não gostam. Então eu digo para você que prega a palavra de Deus, prega aquilo que Deus mandar, independente de alguma coisa. Se as pessoas vão gostar ou não. Eu sempre tenho falado isso, porque é o que mais afasta pessoas que ainda não conhece Jesus da igreja de Cristo é a hipocrisia. Jesus bateu nessa tecla. E o que é hipocrisia? É a pessoa dizer que é uma coisa, mas não é. Entendeu? Dizer que é uma coisa, mas não é. E isso não é aceito. É aceito pelos homens, mas não por Deus. O homem tem que falar a verdade. Falar a verdade no mundo que a gente vive é difícil. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para falar a verdade. Aleluia. Para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Essa é uma palavra de encorajamento para a igreja. Porque Paulo foi chamado apóstolo de Cristo. Ele não era apóstolo das igrejas, apóstolo de Cristo. E ele orientou as igrejas segundo o que o Espírito Santo mostrava para ele. Ele foi escrevendo as cartas. Então essa carta foi escrita para o povo de Coríntios, mas serve para nós, serve para todas as igrejas. Aleluia. Então tem textos que muitos não querem pregar, porque esse texto, se eu falar, as pessoas não vão gostar. Mas você tem que entender que a palavra de Deus é um alimento para nós. É um alimento para nós. Você quer ver uma estatística? Essa estatística não foi a mídia que fez, foi eu mesmo que fiz. Quantos evangélicos tem lá em cima que não está aqui? Quantos? Quantos evangélicos estão lá em cima e não estão mais aqui? Mas eles vinham dizendo que aqui é o lugar que sentiu a presença de Deus. Aqui é o lugar de Deus. Aqui foi Deus que fez. Aqui é isso, aqui é aquilo, aquilo outro. Mas não estão mais aqui. Então por isso que eu faço, você tem que ser o que você é, segundo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Jesus Cristo, ele disse que ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Ele veio trazer guerra. Você tem que explicar essa palavra para as pessoas. O que significa então, irmãos, que quando você aceita o Evangelho de Cristo, não um outro evangelho, que o próprio apóstolo Paulo escreve dizendo que tem um outro evangelho, mas o evangelho de Cristo, isso vai fazer com que tenha atrito entre você e pessoas, até mesmo dentro da sua casa, com os seus familiares. Jesus falou que vai ter atrito. 2 ficarão contra 3 dentro de uma casa e 3 ficarão contra 2. Então você tem que entender isso. Que nós não fomos chamados para ficar rodeado de pessoas e ter glória de homens. Quem está entendendo? Amém. Não fomos chamados para isso. Aleluia. Então quando vem uma palavra de repreensão, e foi para isso que o Senhor me chamou, muita gente não gosta. E muita gente que diz conhecedor das Escrituras não estão aqui. Estão aonde? Não sei onde estão. Ninguém é obrigado a vir aqui, mas eu estou dizendo que as pessoas dizem que são uma coisa, mas não são. Porque há tempos atrás, a ideia era de união. Mas cadê essa união? Os próprios que disseram isso não querem união. Por quê? Porque falavam de boca para fora. Jesus, ele disse isso. Ele disse no texto de Mateus,
Mateus, não me lembro o capítulo agora, se é o 15 ou se é o 16, que o povo louvava ele de lábios, mas o coração estava onde? Longe. Então eu falo para você, debaixo do poder do Espírito Santo, seja quem você é. Seja quem você é. E quando você for levar a luz que está em você, que é Jesus Cristo, a luz não é a igreja, a luz não é pastor, a luz não é pregador, a luz é Jesus Cristo. Você já vai sabendo que pessoas vão te rejeitar, pessoas vão te caluniar, pessoas serão contrárias ao que você prega, porque isso aconteceu com Jesus Cristo. E também com os profetas e os apóstolos. Quem está entendendo? Está entendendo? Isso vai acontecer. Porque isso cria atrito. Quando o verdadeiro evangelho chega diante do outro evangelho, que é o evangelho falso, vai sair atrito. Porque não é o mesmo evangelho. O evangelho de Cristo fala de amor. O evangelho de Cristo fala de verdade. O evangelho de Cristo fala de justiça. O evangelho de Cristo não fala só de uma coisa, de um item, se assim eu posso dizer. Fala de várias coisas. Então vai criar atrito. Então você deve ser o que você é, gostando das pessoas ou não. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo na sua carta que ele não está para agradar homens, ele está para agradar a Deus. Você deve agradar a Deus, ao Senhor, com o seu estilo de vida. Agradar a Cristo com o seu estilo de vida. Nem que isso tenha perdas, e vai ter perdas. Se você quiser servir a Cristo de verdade, você vai ter perda. Mas é perda para lá você ganhar a vida eterna. Quem quiser salvar sua vida, vai acontecer o quê? Vai perder. Se você colocar os assuntos dessa vida acima de Cristo, você vai perder sua vida. Agora, se você colocar Cristo acima de tudo, você vai ganhar sua vida, que é o contrário do que esse mundo faz e esse mundo ensina. Os valores do mundo estão acima de Cristo, mas para nós não. Cristo tem que estar em primeiro lugar, acima da família, acima do namorado, acima do marido, acima da esposa, acima dos filhos, tem que estar acima. Aleluia. Amém. Porque senão nós não podemos ser o quê? Discípulos dele. Lucas 14:33. Lê para mim aí, irmão Santo. Você pode ler? 14:33. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Está entendendo a palavra? Amém. Isso é para o seu fortalecimento. Quanto tempo faz que a gente não vê uma pessoa falando, eu estou apaixonado por Jesus Cristo? Quanto tempo faz? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A tudo que possui, não está falando somente bens materiais. E quando envolve bens materiais, eu estou falando que você tem que dar suas coisas para os outros aí, não é nesse sentido. Tá? Não é nesse sentido. Embora a Bíblia, o Evangelho de Cristo, ele ensina que nós devemos repartir, nós devemos ajudar, mas quando ele está falando tudo, ele está dizendo que ele tem que estar acima dos seus bens materiais, dos seus valores, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, do seu salário, da empresa onde você trabalha e de tudo. É isso que ele está falando. Então, muita gente, quando ouve essa palavra, fala assim, Nayara, não, eu não vou querer isso para mim não. Eu vou querer seguir as minhas próprias vontades. Porque isso aí parece uma escravidão, mas não é uma escravidão. Nós estamos deixando de ser escravos do mundo
para ser escravos de quem? De Jesus Cristo. Quem quer ser escravo de Jesus Cristo? Escravo de Jesus. Escravo de Jesus significa que você não tem mais as suas próprias vontades. Isso não é para qualquer um. Embora Cristo tenha morrido na cruz por todos, mas não são todos que vão aceitar a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que a porta é estreita e são poucos que entram por ela. Embora ele fala da porta estreita, mas também fala da porta larga. Quantos vão entrar pela porta larga? Quem lembra o que ele diz? Multidão vai entrar pela porta larga. Está entrando agora, nesse momento. Multidões. Então o Evangelho é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse, todo aquele que nele crê, é uma vírgula que você tem que parar para pensar. Ele morreu por todos, amou o mundo, mas não são todos que vão ser salvos, só aquele que crê. E isso foi colocado nas suas mãos, diante de você. Aleluia. Os homens vão tentar te escravizar, vão tentar me escravizar, mas nós somos escravos de Cristo. A igreja do Senhor é escrava de Cristo. Ontem eu comentei algo aqui na oração, o Sandro depois veio, falou em cima disso. Claro que tem homens de Deus pregando a palavra de Deus, embora são poucos. E quando alguém está te ensinando a palavra, essa pessoa tem o objetivo de te levar a Cristo, não levar a homens, a Cristo. É aceito que essa palavra que essas pessoas estão ensinando, venhamos receber. Mas tem muito enganador, tem muito picareta, tem muito mentiroso, tem muita gente que não está nem aí com almas. E o apóstolo Paulo sofreu com isso. Por quê? Porque na igreja de Corinto tinha pecado lá dentro. E o que ele fez a respeito disso, André? O que ele fez? Ele aceitou o pecado lá dentro da igreja? Não, ele não aceitou. Ele não estava na região de Corinto, ele estava em uma outra região. Então foi por isso, irmão Edivan, que ele escreveu a carta. Porque mandaram informação para ele que tinha pecado no meio da igreja. E o pior, que esse pecado era tão grave e a liderança não fazia nada. A liderança, os líderes, não faziam nada. Vamos ler aqui para você entender? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 5. O subtítulo: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Essa repreensão foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas não era ele que estava repreendendo, era o próprio Deus que estava usando a vida dele para repreender a igreja, para que a igreja voltasse ao seu estado normal, se santificando, recebendo Jesus, glorificando a Ele, vivendo uma vida piedosa, amando as pessoas, falando a verdade, praticando justiça. O crente tem que ser assim, o cristão tem que ser, o irmão falou de cristão outro dia, o cristão tem que ser assim. Aleluia. Aí ele vai falar, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Eu convido você que está com a sua Bíblia, abre aí 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, ou seja, é um sexo fora do casamento, já está condenado pela palavra de Deus. Aí ele continua, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Tinha um rapaz ou um homem lá que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Então Paulo é informado disso.
Ele manda, irmão Sam, a carta, para que eles não venham todos se contaminar. Esse já estava contaminado, mas os demais não se contaminar. Então eu quero que você entenda isso. Quando você ouve uma palavra assim, é para você não se contaminar. Não é o irmão Anderson, não é o Sandro, não é o Jonathan, não é o Francisco, Não é o pastor da igreja onde você vai, é o próprio Deus que usa as pessoas para proteger e guardar você mediante a sua palavra. Você Aleluia. está entendendo? Glória a Deus. Glória a Por que veio uma palavra dessa? Aleluia. Para me proteger, para te proteger, para te abrir os olhos, para me abrir os olhos, para mim não cair. Certa vez, alguns dos discípulos de Jesus disse assim: ó, os fariseus, que eram uma religião da época, estão ensinando a multidão. E Jesus respondeu o que para eles? São cegos guiando cegos. Ambos cairão no buraco. Então, se o cego guia a pessoa que está cega, os dois vão cair no buraco. Então a palavra vem para que caia as escamas dos seus olhos e você passe a enxergar o que é certo, o que é errado perante a Bíblia, não perante os homens, perante a Bíblia. O que os homens dizem aí, para nós não interessa muito. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Por isso nós incentivamos você a debruçar o seu corpo, o seu rosto sobre essa palavra dentro do seu quarto e use o tempo com a palavra de Deus. Aleluia. Porque ela vai te mostrar o caminho excelente e perfeito. Quem está compreendendo? Amém. Ela vai te mostrar que você deve seguir a Jesus, obedecer o que está escrito. Pois que o diabo levantou vários falsos profetas. Para quê? Para pegar a palavra e deturpar a palavra, fazendo assim com que a pessoa tenha a sensação de salvação, mas não vai ser salva. Por quê? Porque está seguindo outra doutrina que não é de Cristo. Então ele escreve dizendo que está tendo fornicação, está tendo sexo fora do casamento dentro da igreja de Coríntios. E esse é um assunto que muitos pastores, irmão José Edinal, não querem tratar, não querem falar, não querem chamar as pessoas e explicar. Isso aqui ele está falando de fornicação, mas podia ser um outro tipo de pecado. Aleluia. E tem que ser tratado, sim ou não? Ou tem que deixar? Tem que deixar ou não? Que nem no baile funk, que nem nas quermesses que tem por aí. Tem que deixar? Não. Você tem que tratar. Você tem que avisar. É Bíblia. Eu não estou pregando o que eu penso ou o que eu acho. Eu estou pregando a palavra de Deus. Amém. Está escrito, tem que tratar Paulo mais do que ele pensa. Olha só. A verdadeira função de um pastor, ele não podia estar lá. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha celular. E também não tinha esses carrão que tem por aí hoje, BMW, Mercedes. Não tinha. Então ele tinha que o quê? Chegar o mais rápido possível nessa igreja. Como? Através da carta. Ele mandou a carta avisando: olha, o que estão fazendo aí é terrível. Nem os ímpios lá fora estão fazendo e vocês estão praticando isso. Então isso causa escândalo. Isso dá mau testemunho. Quantas pessoas não vêm aqui? Inclusive o irmão pregou aqui a semana, não sei se foi semana passada ou retrasada, falando que aqui dentro é fácil, quero ver lá fora. Realmente, você tem que ter na sua cabeça que o culto de adoração a Jesus Cristo, presta atenção nisso, o culto de adoração a Jesus Cristo vai começar quando esse culto aqui termina. Está entendendo? Quando você sai de porta fora, aí você vai cultuar Jesus Cristo, com o seu estilo de vida, com as suas decisões,
com a sua maneira de viver, com o que você fala, com o que você pensa, com quem você se ajunta. O culto começa quando termina esse. Aí o culto lá fora. Você vai estar no meio de pessoas que não têm a fé em Jesus Cristo. E ali você vai servir de quê? De sal e de luz. Você vai servir de sal. O que o sal faz com a comida? Tempera a comida. Comida sem sal, quem já comeu? Quem já comeu comida sem sal? É terrível. É ruim, não é? Então você vai ser o sal. Você vai temperar. Você vai ser a luz. Você vai clarear a mente das pessoas. Estando aqui ou fora daqui. Estando na empresa ou fora da empresa. Em qualquer lugar que você estiver. Então Paulo ele manda a carta falando dessa fornicação que nem mesmo no mundo tem. E lá dentro da igreja estava tendo. Olha só, hein? O que o escândalo pode causar? Paulo, mais do que depressa, vai tratar dessa ferida, desse câncer, desse tumor que está lá dentro. Aí ele fala no versículo 2, você que está acompanhando. Estais inchados, e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Você está entendendo a profundidade da palavra? Meu irmão, minha irmã, pena que o tempo é curto. Mas Paulo chama eles de quê? De quê? Inchados. Sabe o que é o crente inchado? O crente inchado é aquele que tem aparência, mas já aceitou tudo, Marcos. Aceitou o pecado de uma tal forma que nem mais se entristece. E eu quero deixar aqui para você, antes de terminar, que já vai dar hora, que uma das maiores marcas do verdadeiro crente que está em Cristo Jesus é se entristecer quando vê as pessoas em pecado. Se entristecer. Você se entristece quando você vê pecado, quando você vê as pessoas na prática do pecado, quando você vê esse mundo do jeito que está? Você se entristece ou não? Ou para você já é tudo normal? Ou para você já está inchado ou inchado? Paulo chama a atenção deles, dizendo, ó, vocês estão inchados, vocês estão aceitando, para vocês é tudo normal o que estão fazendo aí dentro. Pecado nunca foi normal, e Deus nunca aceitou, nem nunca aceitará. Ele é o Cordeiro Santo que nunca pecou. Aleluia. E por causa de um só pecado, Adão e Eva foram tirados do paraíso. Um só, não foi 10, não foi 20, foi um só. Foram tirados. É claro, e você não peca, irmãos? Claro que pecamos. Estamos nesse corpo, um corpo corruptível. Mas não vivemos na prática do pecado. Não maquinamos o pecado. Hoje à noite eu vou sair com aquela gatona, minha mulher não vai nem saber. Eu vou falar para ela que eu vou estar em tal lugar. Eu estou maquinando. Isso já não faz mais parte da nossa natureza. É um exemplo que eu estou te dando. Quando pecamos, pecamos involuntariamente. Não nos oferecemos para o pecado. Pelo contrário, nós resistimos o pecado por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é o Espírito mundano, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai habitar onde, Marcos? Numa pessoa o quê? Santa. Numa pessoa santa. A santidade do crente, do cristão, das pessoas que estão em Cristo e converteram a Cristo, renunciaram tudo para viver para Cristo.
autoridade tem que estar lá em cima. Lá em cima. É um assunto que também não é falado muito dentro das igrejas. Mas aqui tem que ser falado. Eu não estou preso à convenção, não estou preso à conferência, não estou preso à placa denominacional, não estou preso a pastor, não estou preso a presbitério, a diaconato. Eu não estou preso. Eu estou livre para falar dessa palavra. E eu tenho que falar para você. Aleluia. Faça o concerto com Jesus Cristo. Você vai perder sua vida nesse mundo, mas vai ganhar a vida eterna. O que vale é a vida eterna. Você vê que as mensagens que vêm no celular, pode prestar atenção. Quem tem celular e recebe mensagem bíblica, não falam de arrebatamento, não falam de batismo no Espírito Santo, não falam de volta de Jesus, não falam que quem matou Jesus na cruz foi o próprio Pai dele, por amor de nós. Não falam mais. É só assunto terreno, é só assunto desse mundo. Você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai ter dinheiro, você vai ter casa, pode trocar de mulher. Segundo o casamento eles pregam lá, mas isso aí era no passado, agora pode de novo. A Bíblia não mudou. Quem pode ler aí para mim Malaquias 3,6? Malaquias 3,6. Isso é um texto, tem vários textos. Vou falar do que eu lembrei agora. Que o Espírito Santo 3,6. Lê alto para mim, por gentileza. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Opa! Eu, o Senhor, o quê? Não mudo. Ele muda? Não. Ah, o Deus do Antigo Testamento era um, de hoje é outro. É isso? Ele nunca aceitou o pecado. Nós devemos renunciar a tudo. Estamos nos últimos tempos. Estamos nos últimos dias. Não tem tempo mais para nada. O pecado aumentou de uma tal forma que Jesus Cristo... Tem um rapaz aqui, não vou citar o nome que não convém, mas ele falou para mim: irmão, nem que eu vá para o inferno. Ele falou isso para mim. Nem que eu vá para o inferno, mas eu almejo a volta de Cristo para fazer justiça nesse mundo. O que Cristo vai voltar? Vai fazer o que aqui? Vai no shopping, compra roupa, tênis, vai nas baladas por aí, isso que ele vai voltar e fazer? Não, ele vai fazer justiça com aqueles que rejeitaram a ele. Sabe por que você está aqui essa tarde? Sabe por que você sempre está vindo aqui? Porque Deus está colocando a chama no seu coração para você vir ouvir a palavra de Deus. Porque Ele quer te salvar. Ele não está te trazendo aqui porque Ele quer te condenar. Ele quer te salvar. Mas você que vai decidir. Isso é muito sério. Os coríntios largaram Cristo, irmão José Edinaldo, para aceitar fornicação, adultério, homossexualidade, ladroagem, bebedice, tudo isso tinha lá. Quem conhece aqui aquele culto que as igrejas fazem de Santa Ceia do Senhor? Quem conhece aqui? Quem conhece? Irmã conhece, irmão? Sabe por que os coríntios se reuniam? Para comer e encher a cara de vinho. Está escrito aqui, eu não vou falar disso, mas você vê como que o homem estava corrompido e os líderes lá não falavam nada. Tem que alertar as pessoas, porque se o líder está cego, vai cair no buraco junto com aquele que está cego. Mas se o líder está recebendo de Deus a palavra, ele vai alertar. Como o irmão pregou aqui, a ovelha que se desgarrou do aprisco, o que ele fez? Foi lá atrás dela alertar, pegou e trouxe de volta. Isso eu posso aplicar como? Eu posso aplicar que nós estamos indo até você. Anúncia, você, embora você tenha vindo aqui, mas nós estamos indo até você com uma palavra, para que você não desgarrar. E você que ainda não faz parte do aprisco de Cristo, não é da igreja que está aqui, é do aprisco de Cristo, faça parte hoje. Porque o apóstolo
texto está dizendo que o diabo está ao nosso derredor, bramando como o leão. Leão é um animal manso ou não? É um animal mansinho, né, o leão? Você pode passar a mão na cabeça dele, dar uma mamadeira para ele, colocar uma fitinha naquela juba dele, pode? Bramando como um leão. Leão é um animal feroz. O diabo é feroz. E procura quem possa tragar, destruir, matar se for possível. Mas quando estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, não adianta que ele não consegue. Jesus Cristo não permite. Você precisa